apoio Célula Mater, Laboratório de Análises Clínicas, Clínica Multimagem, Doutora Rose Marques. Estou aqui na Estética Dental, a clínica maravilhosa da doutora Rose Marques. Estou aqui com o Maurício, tá? A gente está no laboratório digital, um novo espaço, uma nova sala que foi criada aqui. Não existia essa sala, né, Maurício? Não. E foi criada essa sala, especialmente, a gente vai ver para quê, né? Isso eu quero te perguntar. Tá muito moderno, né? Tá gelado aqui essa sala. E aí me explicaram, por conta dos aparelhos, dos equipamentos, o ar tem que ficar praticamente sempre ligado, né, Maurício? É praticamente sim, isso, sim. né? É muito Tem equipamento. tem todo um cuidado, né? E é um investimento muito grande isso, né? É investimento em tecnologia. A gente sabe que tecnologia é uma coisa cara e a Rose Marques adora investir, né, em benefício do seu paciente. Isso é muito interessante trazer essas novidades para Santos. Eu acho que isso é um diferencial enorme, concorda? Com certeza. Esse é o Maurício Protético, ele vai mostrar essa sala pra gente, algumas dúvidas, tá? Eu pedi essa gentileza para ele ser o mais claro possível, o mais claro possível não, mais de forma aberta possível, para todos entenderem. Eu não quero formalidade, coisas técnicas, eu quero que o público de casa entenda o que a gente está conversando, o que a gente está falando. Eu acho que essa é a nossa função, né? Sim, Passar claro. de forma mais, vamos dizer, mastigada para o público de casa, certo? Certo. Vamos mostrar. Primeiro eu quero começar por aqui, Maurício. Na verdade, você vai conduzir, né? Você vai me mostrando. Isso. Isso daqui é pra gente. É quando você faz uma chapa do dente. Me É explica onde isso. nós desenhamos os nossos projetos, né? Tá, Então, aí onde faz o desenho. o trabalho foi escaneado, a boca do paciente foi escaneado ali no consultório, Aham. envia pra gente. E no computador, a gente tem um programa específico para desenhar dente por dente, Tá. né? E a gente já vê finalizado, antes mesmo de fazer o serviço, a gente já vê como vai ficar finalizado em boca. E aí você já mostra pro paciente pro cara ver, assim, ó, vai ficar desse jeito, é mais ou menos isso. Ele escolhe o projeto junto com a gente, dá a opinião dele, fala assim, eu gostaria assim, Quero que assado. modifique isso, vai fazendo passo por Exatamente. passo. Ele participa do projeto junto com a gente. Olha que Ele mesmo bacana. escolhe a forma do dente do jeito que ele Não quer. tem nem como ter surpresa quando fica pronto, né? Não. Só surpresa positiva, não é verdade? Surpresa negativa é difícil, porque você escolhe tudo antes, né? Assim Sempre que é tem um bom. encantamento, sempre Nossa, tem um encantamento. é. O paciente, quando olha, quando ele Aham. chega no consultório, e não tem como ele não ficar emocionado. Não, É, muito bacana demais, né? Eu sei que você estava me mostrando ali. Aquilo lá, qual que é o nome disso aqui que tá na tua mão, né? Então, são blocos de cerâmica. Isso aqui, blocos de cerâmica. Blocos de cerâmica. Tá. A gente chama de vitrocerâmica. Tá, Então, cada dentinho que a gente vê desenhado aqui, sim. sai daqui. Tá. Então, É feito nesse bloco de cerâmica, é construído, né, no equipamento, na máquina, esse dente que vai ser colocado por cima. É colocado por cima, Maurício? isso, Como é que é? cimentado. Cimentado, é cimentado, tá. Aquilo Beleza. que nós desenhamos aqui no computador, a gente vai colocar na fresadora na máquina. Em Sim. poucos minutos, ela vai fresar e entregar para a gente o dente pronto, com o mesmo padrão de qualidade que a gente colocou no sistema. Que demais, uma coisa muito moderna, né? Muito A moderno. gente fica pensando, né, imagina a Rose, né, que tá nessa área há muito tempo, né? Futuro, Mas né? quando que ela imaginou, na época, né, que iam ter tecnologias tão perfeitas como tem hoje, né? Facilidades tão grandes, né? Antigamente que era tão mais complicado, né, você fazer um serviço desse, hoje em dia com muita facilidade você consegue resolver um problema, às vezes, que a pessoa nem sabe que tem essa possibilidade de ser resolvido, né? Concorda comigo? E com excelência, né? Isso, com Assim, certeza. A gente consegue entregar o que a gente promete. E com planejamento, que é mais importante. Com Não é uma coisa, vamos planejamento. fazer para ver como vai ficar. Não, você vê antes, você tem o resultado antes, né? Você consegue ter o planejamento e quando você tem o planejamento e direcionamento, o final sempre é positivo, né? Antes mesmo de colocar uma broca na boca do paciente, Sim. antes mesmo de fazer qualquer tipo de preparo, a gente consegue mostrar para o paciente o que ele vai conseguir chegar. Que perfeito, né? Muito legal. Tem mais alguma coisa dessa sala que você quer me mostrar? Eu queria ver também, isso daqui você separou também para mostrar pra gente ou não? Então, é igual eu te falei, antes mesmo de colocar uma broca na boca do paciente, a Sim. gente faz todo o estudo no digital, Tá. né? Faz nas impressoras, imprime o modelo e transfere para a boca do paciente. Aham. Então, antes de qualquer desgaste. Ele vai ver antes na boca dele, antes de desgastar, ele já vai ter a visão na boca dele mesmo. Exatamente. Ele já vai ver físico, parte física mesmo na boca dele, já vai enxergar como vai ficar mais ou menos. A maquete. Que Como vai perfeito. ficar finalizado. Eu achei que era só no computador, não sabia que também era na boca do paciente. Não, a gente Entendi. transfere o que foi feito no digital, a gente transfere para a boca do paciente sem qualquer desgaste. Que legal pra caramba, hein? Nossa Então, Senhora. ele vê o trabalho finalizado Sim. antes mesmo de começar. Que bacana. A É bem tecnologia diferente. é uma coisa que encanta, não é verdade? Isso. Ó, show de bola. Maurício, tem alguma coisa que você quer comentar? Alguma curiosidade da sala? Alguma coisa a mais que você queria me mostrar? Ou tá tudo visto? Tem muita coisa, muito detalhe, mas eu queria mostrar realmente o que realmente muda a vida das pessoas. É algo realmente bem complexo, mas realmente o equipamento, a tecnologia, ela entrega o que tem de melhor no mercado para o paciente. Então Sim. aqui a gente não economiza, aqui a gente realmente quer passar para o paciente o que tem de melhor. Eu achei incrível, eu achei muito encantador, né, as soluções que hoje em dia a tecnologia proporciona para o seu paciente, né? Acho Sim, que sim. a Rose investe muito nisso, como a gente falou, né, em tecnologia, trazer bem-estar para o paciente e inovação, né? E eu vejo que essa qualidade é vista tanto no computador, tanto na boca do paciente, e deve ser muito bacana, né? Depois de ver o resultado, a felicidade da pessoa, e
ter o sorriso mudado, que a gente sabe que hoje é porta de entrada para tudo, né? Sim, Você sim. conseguir um bom emprego, um bom relacionamento, tudo, o dente Começa importa pelo muito, né? sorriso. Começa pelo sorriso, e isso tem que ser bem tratado. Então, obrigado aí pelas tuas Eu explicações. te agradeço. Vou conversar um pouquinho com a Rose agora. Eu imagino que ela esteja bem feliz por ter aberto mais esse espaço, esse laboratório digital, né? Mais uma conquista, né, da clínica dela, que cresce demais e se importa muito com a saúde dental dos pacientes. Ah, sim. Nossos pacientes merecem. Show a Rose Marques, na clínica dela maravilhosa, via as inovações agora, estava olhando ali com o Maurício o novo espaço, novo laboratório digital, né? E eu estava comentando com ele como essa tecnologia muda a vida dos pacientes, né, Rose? É demais, né? Como a medicina, essa área da saúde evolui, né? A cada dia. E o profissional da saúde precisa estar se atualizando. Não adianta a gente se formar lá atrás e falar aquilo que a gente se formou. A gente tem que estar sempre se atualizando. Eu sei que você gosta muito de fazer em congresso, em curso, e está estudando sempre, e aquela pessoa que vai trabalha até tarde, chega em casa e estuda. Eu sei que isso é muito importante. Você acha que para todas as áreas da saúde tem essa importância de estar sempre estudando, de estar sempre se atualizando? E queria te agradecer também o convite de vir aqui gravar. Eu sempre fico muito feliz de vir aqui na sua clínica. Sempre tem uma coisa nova, uma coisa que mudou, e eu fico realmente contente de ver isso, porque eu sei que é fruto do seu trabalho, do seu empenho, né? E não é de agora, é de uma vida inteira. Eu que te agradeço. Esse ano eu estou fazendo 30 anos de carreira. 30 anos. Eu tenho inveja branca da Rose, viu? Sabe inveja branca? Inveja branca é quando a gente quer ser igual, entendeu? A gente quer prosperar igual. E Deus quiser, vamos trabalhar para chegar lá no nível Rose Marques de ser. Mas conta um pouquinho para mim. Você acha que essas inovações são muito importantes e tem que realmente sempre estar estudando? Sim. Agora, com o laboratório 3D, o que acontece? A gente tem uma alta previsibilidade, porque a gente desenha, imprime, o paciente vê como é que vai ficar antes de nós fazermos, Sim. né? Aí a gente coloca, a gente chama de mock-up na boca do paciente. Aí se quiser mudar alguma coisinha assim, um pouquinho maior, um pouquinho menor, mais redondinho, mais quadradinho, a gente faz e já escaneia. Sim. Aí o scanner vai reproduzir o dente de zircônia, o dente de porcelana, idêntico como o paciente escolheu. Então não é mais mostrando, Rose, incrível. Não é mais aquela coisa arbitrária, Sim. né? Que antigamente o protético era totalmente impessoal, Sim. né? Aquele trabalho ia para o protético não sabia se era homem, se era mulher, se era alto, se era baixo, se era gordo, se era magro, e fazia aquele dente padronizado. Não era uma coisa individual, era né? igual para todos. Era tudo igual. Era tudo igual para todos, né? Hoje não. E hoje o resultado, às vezes, a pessoa não gostava É. tanto, né? Porque não tinha essa individualidade de cada caso. Hoje em dia, você faz no computador, a pessoa vê, imprime, coloca na boca, então é muito moderno. Hoje o paciente participa do processo, né? Sim. Até ele pode ver ao vivo aqui, fabricando o dente dele, Sim, né? sim, É incrível. bastante interessante. Incrível. E quanto tempo tem esse laboratório digital já aqui? Não, a gente trabalha com digital já há vários anos, Agora, mas só essa máquina que chegou nova. Essa máquina nova, eu comprei no congresso agora em julho, né? Uhum. Então, desde julho a gente Congresso está no trabalhando. Brasil? No Brasil. No Brasil mesmo, legal. Porque eu sei que a Rose, o cara estuda aqui dentro do Brasil e fora, é impressionante, né, Rose? Tem a oportunidade de um grande congresso, você está sempre eu vou para atualizando. Miami agora em fevereiro, né? Vai aproveitar um pouquinho e estudar. Isso. E eu vou fazer um curso de cirurgia avançada. Legal. E semana que vem eu vou estar em Campinas também num curso. Nossa, que legal. Eu lembro desde o princípio que você sempre está estudando, está se aperfeiçoando. É demais, é muito importante. Vamos mudar um pouco de assunto, né? Eu estou falando de estudar, mas vamos mudar um pouco. Eu estava vendo aqui, né? Além disso, sempre quando eu venho aqui tem uma coisa nova, uma coisa que está mais bonita, mais perfeita, né? E eu fico impressionado porque eu sempre acho que não dá para melhorar e sempre está melhor. Então, assim, eu vi que tem um elevador, né? Tem bastante tempo isso, não sei se eu não reparei e tal. Você falou que tem muito paciente idoso e para isso é de extrema importância ter esse elevador aqui. Então, eu atendo muito paciente acima de 85 anos. Sim. Até há um mês atrás, eu fiz uma carga imediata da implante numa paciente de 94 anos. Sim. Né? Mas ela é tão saudável que ela não subiu de elevador, ela subiu de escada. Ela falou, elevador não, eu vou de escada fazer exercício. Isso. Mas assim, a gente atende bastante a terceira idade, né? Sim. Então a gente dá esse conforto para o paciente. Acessibilidade é importante. E você ter esse olhar para isso também é muito bacana. Então, tecnologia, acessibilidade, são coisas que você está sempre antenada, né, aqui na clínica para poder servir melhor. É muito chato quando a gente vai fazer um tratamento, não tem uma acessibilidade, uma rampa, né? Até para a pessoa que não tem o problema, mas está observando isso, né? Falando, putz, essa clínica não tem acessibilidade. Eu treino minha equipe, né? A gente dá muito valor ao carinho ao ser humano. Porque quando o paciente procura a gente, ele está precisando de um tratamento, ele está precisando de ajuda. Sim. Então a gente tem que ter um tratamento bem amistoso, Sim. bem amoroso.
né? Eu lembro que também você foi uma das primeiras no auge da pandemia, né? Que graças a Deus a gente está muito melhor agora do que a gente estava, né? Mas lembro que nesse auge da pandemia você tinha aquela estrutura lá na porta para limpar as Isso. pessoas, né? Quando chegasse. Como é que é o nome daquilo mesmo? Uma máquina de De limpeza, né? nanopartícula Nanopartícula, de prata, não que lembro. mata o vírus da Covid. Muito legal, né? Então, assim, Isso. sempre se preocupando, né? Cada momento que a gente vive, você está sempre observando o que é preciso fazer e fazendo essas intervenções são muito importantes, né? Esses reparos, essas intervenções, que eu acho que faz a mudança são esses pequenos detalhes, né? O olhar que você realmente tem para o teu paciente. Então, o elevador é de extrema importância. Isso. Ajuda bastante. Muito, muito, muito. E assim, gostaria assim, de deixar um recado, né? Para as pessoas se prevenirem, para não chegar na velhice, porque normalmente às vezes as pessoas ficam 10 anos sem ir no dentista, Sim. aí elas envelhecem, e aí as pontes fixas antigas começam a quebrar, coroas começam a cair. E aí O povo acha que dentista é só para quando tem problema, né, Rose? Fala, tô com problema, eu vou no dentista. Então, É o pensamento errado, né? Tem que ter a prevenção. quando a pessoa mais precisa se alimentar bem, Sim. que ela precisa ter saúde, precisa comer bem, muitas vezes os dentes se quebram todos, e aí a pessoa já está com uma idade muito avançada, Sim. e às vezes ela está debilitada e já não consegue mais, por exemplo, se precisar fazer um enxerto ósseo, ela passa a não ter mais condição física Sim. de tratar. Então, o ideal é que a pessoa, após os 50 anos, já comece a tirar radiografias Sim. periódicas, né? Pelo menos uma vez por ano. Preventivas. Isso. Para ver como está a parte óssea, se caso precisar fazer alguma Isso, intervenção. se está com perda Sim. óssea, né? Interessante, Para assim, interessante. que a gente atue Sim. antes de acontecer. Com né? certeza. Não esperar um incêndio. Esse pensamento da prevenção, né? Em tudo, né, Rose? A prevenção é muito mais barato, né? Muito Do mais que tratar a barato. doença, do que tratar o problema. Isso, Concorda comigo? Então, isso. assim, a pessoa às vezes acha que está sendo esperta. Nossa, eu tô 10 anos sem ir no dentista e tal. Mas quando tiver um problema, vai gastar tudo de uma vez só. Então, é melhor fazer uma prevenção e sempre cuidando, né? Até não por conta só de financeiro, mas porque você vai ter a saúde dentária melhor, né? E vai levando isso ano a ano. Então, assim, a prevenção sempre é o melhor remédio. Eu falo isso, eu sou veterinário, você sabe disso. Eu Sim. falo isso para todos os meus pacientes. Prevenção, né, para os tutores dos meus pacientes. A prevenção é o melhor caminho. Tem que fazer a prevenção e você não vai ter problema. Tem aquele velho ditado popular, né? Melhor prevenir do que remediar. Exatamente, exatamente. Hoje eu queria te dar parabéns, tá? Obrigado pelo convite. Adorei conhecer esse espaço novo, tá? Eu sei que você sempre está inovando, sempre fazendo coisas novas. Queria saber se queria deixar algum recadinho pro meu público, pro programa Pedro Filetti. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, mande pro número que aparece embaixo do programa. Eu passo para a Rose. Ela sempre responde nos outros programas. Então, isso é muito A importante. pessoa pode acessar o Instagram também, doutora Rose Marques. Show de que a bola. gente O Instagram da responde. Rose é legal, viu? Todo dia ela posta uma frase lá religiosa. Eu acompanho, eu gosto, né? Tem Instagram que é muito parado. O teu é um Instagram que movimenta. Eu acho legal isso, sabe? Um Instagram que tá sempre Obrigada. postando, sempre entrando em contato. Então, é legal. Aproveita, segue o Instagram, tá? E conheça. Se estiver precisando realmente ter um cuidado diferenciado, ter um olhar diferente, é um lugar que realmente eu indico, né? Até o pessoal da minha equipe já fez lente contigo, né? E foi Isso. 100% perfeito. A gente, na verdade, só tem que agradecer e falar coisas boas. Eu sei que você sabe que eu sou seu fã e eu falo isso pra muita gente, mas assim, realmente é um lugar diferenciado, que faz um tratamento com muita seriedade. Isso que eu acho bacana. E com ética. Eu acho que isso é o principal. Ética, seriedade e confiança. É tudo que a gente precisa num lugar para fazer um tratamento, certo? Obrigada. Então, parabéns e obrigado pelo convite de vir aqui conhecer essa sala nova, maravilhosa, esse espaço, né, digital, esse laboratório digital que dá tantas alegrias aos pacientes. Eu te agradeço. Obrigada. Valeu.
Segundo bloco do programa Pedro Filete começando. Olha, vocês já conhecem, né? Quem está acostumado a ver o programa Pedro Filete já conhece o Dr. Alessandro. Ele está de volta aqui. Se você ainda não conhece, o Dr. Alessandro é médico urologista. Ele tira todas as dúvidas aqui do pessoal do programa Pedro Filete. Sempre quando ele vem, engrandece muito o nosso programa. Queria te agradecer primeiro, doutor, a sua participação. Sempre uma grande alegria. A gente ter as agendas que dão certo sempre é difícil, né? Sim. É veterinário, é médico, é aquela correria, mas com a ajuda de Deus a gente consegue tudo da melhor forma possível, né? É um prazer, eu que agradeço aí ao convite. Você falou que quando as estrelas, os cosmos estão dando certo, tem a dia gente que dá tudo certo. dá tudo certo, é isso aí, tem que... Quando é pra dar certo, dá certo. O legal é fazer bem feito nos dias difíceis também, na verdade, não só nos dias fáceis, né? Ó, queria falar um pouquinho, né, começar com um assunto polêmico, né, falar um pouquinho da questão da AIDS, né, é uma questão que preocupa muito, né, a gente sempre ouve falar, nossa, aqui em Santos é uma explosão de casos de AIDS, tem outras pessoas que falam, não, a AIDS já tá fraca, tal. Qual é a verdade sobre esse assunto? A AIDS, como tá a questão da AIDS hoje em dia aqui na nossa região? Eu acho que a questão é que ficou famoso por essa questão do HIV no início, né? Cazuza, teve grandes índices. Existem os índices de HIV, eles continuam. O HIV continua existindo, como as outras tantas doenças. Aliás, as doenças, infelizmente, quase nunca desaparecem. De todas que nós conhecemos, poucas a humanidade conseguiu erradicar, a maioria delas por vacina, né? Porém, eu acho que o que mudou foi o comportamento, a ideia, o medo. Talvez essa mudança do medo tenha sido boa por um lado, mas muito ruim por outro, né? Porque hoje, sei lá, naquela época, você está falando do Cazuza, aí 85, 80 e pouco, era igual a morrer. Sim. E hoje a gente sabe que não é verdade isso, que hoje a medicina conseguiu avançar bastante. Você disse que naquela época o medo era tão grande que você fala, não, pegou AIDS, morreu. Aí tinha um cuidado maior nessa questão. Isso, então, exatamente. As pessoas se cuidavam mais porque sabia que pegou, morreu. Sim. Hoje a realidade mudou, graças a Deus. A maioria das pessoas não morrem, elas têm tratamento, elas conseguem. Virou uma doença crônica. Se por um lado a medicina não conseguiu erradicar, curar, conseguir uma vacina, né? Tem muita coisa estudando, mas assim, que tenhamos hoje para uso convencional, não. Tem os coquetéis, né, que levam muito a vida, né? E eles melhoraram em vários sentidos, em termos de diminuição do número de comprimidos e tomadas, muita coisa melhorou. E isso foi bom, óbvio que foi bom, mas foi também ruim no sentido de que teve um efeito negativo, não diria que foi ruim. Que as pessoas acham que não é nada. Sim. Eu já vi situações assim no consultório, às vezes você faz exame, eventualmente vem positivo, e a gente, claro que se prepara um pouco por essa notícia, saber colocar essa notícia, né? Que vai ter que ser colocada, porque também não pode ser deixar de falar, mas às vezes a gente é surpreendido pela reação do paciente, diz, isso é igual a diabetes. É mesmo? O cara às vezes nem liga muito. Você fica todo cheio de dedos pra falar. Todo um preparo para introduzir um assunto tão difícil e o indivíduo às vezes banaliza. O cara acha que o HIV é tipo uma diabetes, tal, é uma coisa tranquila. Já é uma doença, eu acho que isso é falar, é demais, né? Sim. Você chegar a isso. E não que diabetes seja uma coisa banal, muito pelo contrário. Também não é uma coisa banal, mas assim, não é o problema da diabetes. Mas é uma coisa que a gente está mais acostumado, né, do que o HIV, é uma doença né? séria, uma doença que nós não temos a cura dela. Claro. Então, realmente não é uma coisa simples assim. Sim. E isso a gente não deve esquecer. E nesse campo, com essa certa banalização, não só a banalização, hoje você tem também drogas que você pode usar para se prevenir. Sim. Que é o que o pessoal chama de PrEP, que é pré-exposição, que está disponível na rede de saúde. E tem um problema, assim, elas são boas, vão diminuir o contágio, excelente. Porém, elas ajudam a aumentar a quantidade de DSTs. Porque à medida que você não usa o preservativo, você vai dispersar as outras DSTs. E isso a gente tem visto com uma frequência maior DSTs que aparecem no consultório. Acho que o preservativo é a solução mais prática para tudo, né? Acaba sendo. É a melhor solução, né? É a melhor solução do ponto de vista de saúde, mas a gente sabe que do ponto de vista de uso, uma coisa não é tão simples assim, né? Sim. Então é aí que entra esse gap. Sim. E justamente hoje o aparecimento de DSTs em consultório aumentou. Sim. Até, DST não aparece tanto em consultório, é mais serviço especializado, é mais serviço que trabalha, vamos dizer assim, com clientes de mais risco. Não. Sim. Hoje ele está voltando como uma doença mais comum em consultório, assim, né? Agora, o que a gente chama atenção, que melhorou um pouco, eu estava comentando com outros colegas isso daí, é a questão do HPV, do condiloma.
que houve uma redução com a introdução das vacinas. Que bom, tem que tomar cuidado, mas exatamente. já está melhor do que já foi uma época, né? É um bom caminho. E voltando a essa questão da AIDS, que a gente já terminou de falar desse assunto, mas assim, você acha que o caminho agora é investir em prevenção, em campanhas de divulgação, de uso de preservativo? Sim, não esquecer, exatamente, não esquecer dos primórdios. E tudo isso daí, assim, não é lembrar de atrelar as DSTs com HIV, e que as duas coisas são problemáticas, né? A gente tem, por exemplo, eu não mexo diretamente com isso, mas houve aumento do número de sífilis congênita, que é as crianças que nascem com sífilis. Isso indica um dado bastante preocupante. A base primordial ainda é a mesma, né? Às vezes a gente não quer, porque é o básico, é o fácil. Mas, quer dizer, o fácil de falar, às vezes de fazer não é tão fácil, mas a gente não pode esquecer desse detalhe. Esse extremo liberalismo, ele é um pouco perigoso do ponto de vista de saúde. Com certeza. Quais doenças mais comuns, tirando DST, né? Vamos falar assim, desse período que a gente está agora, dessa nossa fase agora, qual que são as doenças mais comuns que você tem observado bastante? Nós estamos começando a primavera, muda um pouquinho o perfil. No inverno, o que a gente tem é queda dos casos de cálculo. Não é que não existe, mas com o aumento da temperatura, aumenta a ocorrência das cólicas nefréticas. Que você já falou em outros programas, que aumentar o líquido, diminuir o sódio, é mais ou menos por aí. E também vai desidratando mais, porque você perde mais líquido por outras vias, né? Transpiração e tudo mais. Então, aumenta um pouco essa ocorrência. No inverno tem uma pequena queda. E as doenças outras crônicas, elas não mudam, né? São os cânceres de próstata, de sempre, rim, né? Eles não mudam, eles vão, independente da temperatura, eles vão ter a mesma... Agora, nessa fase do inverno, você sente muito torção, né? A gente já falou de outros programas, quem já viu lembra, mas assim, essa questão da torção, para quem não viu, é uma coisa que acontece muito. Aumenta bastante a ocorrência de torção. Que aí é dor intensa, a pessoa te procura e tal, tem que ter o diagnóstico rápido, tô lembrando, hein? Viu? Tem que ter o diagnóstico rápido para poder ou distorcer, né? Ou a gente prende a gente distorce como urgência e prende o outro para não torcer o testículo. Isso tem que ser feito rápido, né? Porque 6 horas você tem. E a gente ainda tem muito paciente que perde. Sim. Por N motivos. Desde que não vai, ou o acesso espera um pouco, difícil. toma uma dipirona. Isso. O acesso é difícil, ou vai, enfim. A coisa não anda como deve ser. Às vezes tem erro diagnóstico, que é normal também, né? O médico atende às vezes 50, 60... Retardo do diagnóstico. Sobretudo, o que mais tem é retardo. Sim. E esse retardo custa... Caro. Na verdade, muito caro, né? Não é infrequente a gente tirar testículo por perda. Quais os cuidados, né? O urologista atende a mulher também, né? A gente tem que falar sobre isso, né? A gente tem que tocar nesse assunto, a gente sempre toca, mas assim, é uma coisa que eu não achava que atendia, né? Pela minha ignorância nesse assunto, mas eu depois fiquei sabendo que atende as mulheres também, certo? Sim. Vamos falar agora sobre homens, né? O que o homem precisa fazer, né? Quais são os cuidados básicos, né? Para ele evitar algum tipo de doença mais comum? Eu imagino que seja muito questão de higiene. Tô certo no que eu tô falando? Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, existem várias fases do atendimento, desde que nasce, onde você vai ver as malformações congênitas. Sim. Isso acaba que é muito mais o pediatra que vai ver e, se necessário, encaminhar. Não existem... A rotina de avaliação de prevenção, ela acontece muito mais tarde no homem, com 45, 50 anos, depende do histórico familiar, desde que o paciente não tenha nada, né? Alguns pacientes nos procuram por algum problema específico no desenvolvimento de atividade sexual. Existem muitos problemas que aparecem, mas não existe uma necessidade de prevenção tão precoce quanto da mulher nesse campo da urologia. Né? Já é um pouco mais tranquilo nesse aspecto. E depois dos 45, 50, começam assim as prevenções especialmente ao câncer de próstata. E qual que é a rotina que um homem de 45 anos, 50 anos deve ter com o seu urologista? De quanto tempo ele tem que ir? Anual. Claro, se tiver algum problema, antecipa, mas se não houver nada, anual. Uma avaliação anual é suficiente para ver. Nessa avaliação a gente checa não só a próstata, mas como os outros órgãos do trato urinário. Sim. Né? Desde o genital, o genital é mais por queixo, o genital masculino tem a vantagem de ser exteriorizado, né? Sim. A gente tem também no paciente do adolescente e no adulto jovem, que é uma coisa que a gente pode destacar também, o câncer de testículo. O câncer de testículo não é uma doença de idoso, é uma doença de jovem. E aí sim se fala, né, em autoexame, o paciente mesmo examinar, se notar algum nódulo. Sim. Isso às vezes passa desapercebido. Dói ou não? A maioria das vezes não, 70% não tem dor. Às vezes é a mulher que faz o diagnóstico, que ela vê, ela aí vê fala. alguma coisa. Geralmente o homem é mais desligado, a mulher é mais cuidadosa com essas coisas, né? Ficou famoso na mídia, em alguns casos, que foi a mulher que ajudou. Fez o diagnóstico, que empurra o cara, né? Sim.
Então, inclusive com E câncer ainda de existe próstata... muito preconceito. Eu fico chateado com isso, porque assim, apesar de ter melhorado bastante, né, do que era um tempo mais antigo, né, Sim. ainda tem muito preconceito, né, com Sim. esses exames, né, o cara faz, então não é homem e tal. Eu É. gosto de falar bem abertamente com o meu público. Uma besteira tremenda, né, assim, eu quando tiver que fazer, eu vou fazer todo ano. Eu sempre brinco com isso, o pessoal dá risada. Eu falo assim, quando tiver que fazer, eu vou fazer todo ano, quando precisar. O que tiver que fazer, eu vou ter que fazer. É exame, não tem problema nenhum, ninguém deixa de ser mais homem, ou mais alguma coisa, ou menos do que alguma coisa também, não é verdade? Sim. E ainda existe esse preconceito, você sente que às vezes a pessoa chega mais meio cabreira lá no consultório, chega meio com muitos, medo. né? E tem os que vêm trazidos também. Obrigado pra mulher, a esposa trazido. obriga. Às vezes chega na consulta, ela que marcou. Eu nem queria vir, mas será que precisa fazer alguma coisa? Bem Não. trazido, Mas já existe hoje uma procura espontânea também. Né? A gente sabe que precisa e faz. Sim, aí isso é uma coisa que também, essas campanhas, né? E o amadurecimento das pessoas, a informação, né? A informação, quanto mais você dilui a informação, as pessoas vão ter esse conhecimento que realmente é o que precisa ser feito. Tem aqueles também que vêm motivados porque aconteceu alguma coisa na família. Um tio, um parente, um amigo, um conhecido, ou família ou conhecido, morreu, teve um câncer de próstata grave, sofreu. Aí isso é um motivacional. Ele ir lá procurar. É um bom motivacional. Acho que a prevenção sempre é o melhor caminho, na verdade. A prevenção, quando a pessoa faz a prevenção, ela sempre tem o melhor caminho. Eu queria que você passasse, né, o endereço da clínica onde você atende, tá? E também, eu queria falar pro pessoal de casa, né? Às vezes tem muitas dúvidas que vocês mandam, né? Muitas vezes eu não consigo passar para ele, né, pelo WhatsApp e tal. Então, eu deixo sempre para o próximo programa e pergunto essas dúvidas para ele. Então, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que quiser perguntar tal, aparece o número diversas vezes aí da equipe do programa embaixo na tela. Você faça a pergunta, depois eu passo para ele. Se ele puder responder, ele responde. Senão, no próximo programa, você está com esse compromisso de responder. Combinado? Sim, Beleza? Então, passa o consultório. É Conselheiro Nebias, né? Conselheiro Nebias 640, é casa. Em frente ali tem o dia, né? Ali, né? Em frente ao dia, do lado da Casa de Saúde. Eu fui passar lá por consulta contigo, aí eu parei do outro lado da rua. Aí quando voltei, me cobraram estacionamento lá no dia. Eu falei, caramba, eu devia ter parado na clínica que tinha estacionamento, mas não quis dar a volta. Aí parei no dia lá e eu acho assim, tem que ter a prevenção. Eu sou assim, eu faço dentista todo ano, urologista, médico, clínico geral. Eu acho que a prevenção, porque quando você encontra uma doença no começo, né, a maioria das doenças são curáveis. Quando você pega lá no final, aí geralmente tu vai ter um encontro com Deus que não é muito bacana, não é verdade? Ou vai ter problemas, não é verdade? Então eu acho que é mais ou menos por aí a prevenção. Doutor, obrigado, tá? Parabéns pelo teu trabalho que você tem feito, muito competente, tem muitos elogios. E eu te agradeço muito, mais a oportunidade de estar aqui com você, te entrevistando, vida de médico, é uma loucura. Então eu sei que o compromisso de vir aqui, o esforço é em dobro. Então eu te agradeço, tá bom? Perfeito, eu que agradeço. Muito obrigado. Tire suas dúvidas, mande para o programa Pedro Filete. Obrigado, doutor Alessandro. A gente vai conversando. Fique com a extensa programação da Santa Cecília TV. Muito obrigado. O Instituto Pedro Filete de Bem-Estar Animal vem com um novo conceito de saúde e bem-estar para nossos pacientes, que possui a mais completa assistência médica veterinária, tecnologia de ponta em exames e tratamento, atendimento domiciliar 24 horas. É isso mesmo, assistência médica para seu amigão 24 horas. Para animais domésticos ou silvestres, você pode contar com a nossa equipe, que tem paixão em exercer a medicina. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, ou ligue mesmo e solicite o atendimento 24 horas no conforto de sua casa. É melhor ligar para o Dr. Filete.